Assista agora Viver Mais com Cíntia Charone. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual das Crianças e Adolescentes. O nosso Batendo Papo de hoje vai falar com Mário Volpi, da Unicef, exatamente sobre esse tema que está, infelizmente, devastando uma quantidade muito grande de crianças no nosso país. Nós também teremos coisas muito legais no nosso programa. Não saia daí, porque o nosso Viver Mais está só começando. Noite de Talentos 2019. Todos os holofotes destacando o protagonismo de crianças, adolescentes e da pessoa idosa. Quarta, 29 de maio, às 19h30, no Teatro da Paz. Ingressos a preços populares na bilheteria do teatro. Você vai se emocionar nesta Noite de Talentos. Realização Grupo Cíntia Charone. Mário Volpi, que é filósofo, mestre em políticas sociais pela Universidade de Brasília, que é integrante da Unicef, foi uma das pessoas responsáveis pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai fazer 30 anos em 2020, e que é uma das pessoas, junto com um grupo de outras pessoas da Unicef, que lutam para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Primeiro eu quero lhe dar parabéns pelo trabalho tão maravilhoso e agradecer. Muito obrigada por vocês estarem protegendo os nossos filhos, as nossas crianças, ou pelo menos tentando, né, Mário? Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui dialogando sobre esse tema tão importante, não é? O Brasil é um país que tem uma relação com as crianças que chama muito a atenção de pessoas, né? O Unicef tem pessoas de diferentes países que vêm trabalhar aqui no Brasil e elas se impressionam com a facilidade que os brasileiros têm em se relacionar com as crianças, em gostar das crianças, em pegar a criança no colo, abraçar as crianças, mas ao mesmo tempo, no nosso país, nós temos os indicadores, os números de maus tratos, de abuso, de exploração sexual que são inaceitáveis. Então, é importante esse dia 18 de maio para rediscutir essa relação do adulto com a criança e para responsabilizar tanto o Estado brasileiro, as políticas públicas, o sistema de justiça, para que nós possamos desenvolver um trabalho muito importante com os cidadãos, com as famílias, com os professores, não é? Com os pais, de entender que a criança precisa ser protegida, que o desenvolvimento da criança depende da capacidade que nós temos de protegê-la para que ela possa desenvolver o seu melhor potencial. E a gente vê com muita frequência, né, nos jornais, nas televisões, existem algumas cidades específicas aqui no Brasil que, inclusive, são reconhecidas pelo turismo sexual. E, infelizmente, esse turismo sexual também de crianças e adolescentes, exatamente como o senhor está dizendo. Eu estive há pouco tempo, inclusive, em uma dessas cidades e fiquei impressionada. Eu já morei nessa cidade e eu não via o que eu vi agora, que são adolescentes, crianças mesmo, de 12 anos, você vê todas na orla esperando para serem levadas para um programa sexual. Existe um poder de polícia que vai e retire essa criança? Como é que funciona isso, Mário? O enfrentamento da exploração sexual é um tema bastante complexo, porque ele é resultado de um conjunto enorme de violações de direitos. São crianças que vivem em famílias cujos pais têm uma renda muito baixa, baixa oportunidade de emprego, baixa escolaridade, baixa acesso à moradia. Então, nós temos aí uma série de violações de direitos que fazem com que essa família acabe utilizando a criança como forma de obtenção de renda para a família.
Então, muitas vezes, a ideia de reprimir a adolescente ou o adolescente que está sendo violentado não vai resolver o problema do conjunto de privações que você tem nessa família, né? Nós fizemos um estudo no Unicef recentemente para tentar identificar quantas pessoas no Brasil vivem na pobreza. A gente foi olhar outras privações, a gente foi olhar a educação, a gente foi olhar acesso à saúde, a gente foi olhar até acesso à informação, à tecnologia, a gente foi olhar acesso à moradia e acesso ao saneamento. Quando nós olhamos esse conjunto de privações, nós encontramos que 4 de cada 10 crianças no Brasil têm pelo menos uma dessas privações, além da privação econômica. Então, a falta de um investimento em políticas sociais que vão ajudar essa família a sair dessa linha de pobreza, para ela ter oportunidades de emprego, oportunidades de educação, vai gerando essas vulnerabilidades da exploração sexual, do trabalho infantil, da violência, dos maus tratos, do abuso de drogas. Então, essas coisas, essas situações, esses fenômenos, eles não surgem por si. Não é que uma criança acorda de manhã e diz, eu vou me prostituir para ajudar a minha família. É um conjunto de privações, uma ausência do Estado brasileiro, das políticas, né, dos programas, dos recursos, que vai gerando essa vulnerabilidade. Então, para a gente superar esse tipo de desigualdade, esse tipo de injustiças, é importante que nós tenhamos desde o trabalho da repressão, que faz parte da segurança pública, de responsabilizar esses agressores, né, esses exploradores de crianças, mas nós precisamos também ter o outro lado da proteção da criança. Então, você precisa ter um trabalho terapêutico, individualizado, de acompanhamento dessas crianças. Multidisciplinar, né? Multidisciplinar, com diferentes tipos de profissionais. E, por outro lado, você precisa de um sistema de proteção social para ajudar essa família, porque você precisa fazer pelo menos 3 coisas, 3 tipos de investimento: melhorar a renda da família, melhorar a escolaridade da família e melhorar as oportunidades no mundo do trabalho. Então, quando você olha para um país como o Brasil, que hoje tem mais de 13 milhões de desempregados, um alerta precisa ser ligado, porque a parte mais frágil da sociedade são as crianças e os adolescentes. São elas que vão sofrer a consequência desse tipo de crise econômica, de crise social que a gente tem. E nós temos alguns dados, nós temos uma matéria e a gente vai ver como é que isso está aqui no Pará também. Mário, vamos assistir juntos. Vamos. No mundo inteiro, a violência sexual contra crianças e adolescentes é uma triste marca. No Brasil, também são as crianças as maiores vítimas de abuso sexual. Segundo aponta o estudo do Atlas da Violência, produzido anualmente pelo IPEA e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nos casos de estupro, o Atlas da Violência 2018 aponta que 50,9% foram contra crianças menores de 13 anos e outros 17% foram praticados contra adolescentes. O estudo de 2018 aponta alta subnotificação de dados, tendo as polícias brasileiras registrado mais de 49 mil casos, mais que o dobro dos quase 23 mil casos atendidos no Sistema Único de Saúde. Em 2018, só no Pará, foram registrados quase 3 mil casos de estupro de vulnerável, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Só de janeiro a março deste ano, o Pará já registrou 516 casos com 3 mortes de crianças por estupro. Como, infelizmente, muitos casos ainda passam longe da polícia, é fundamental atuar na prevenção. O dia 18 de maio é considerado o dia de combate à violência sexual infanto-juvenil. Mas a data é só um alerta. É preciso estar atento às nossas crianças todos os dias. É uma questão nacional em que, infelizmente, os números apontam para isso.
e a gente precisa trabalhar na prevenção. E prevenir significa olhar para todos os lados ao redor da criança, inclusive dentro da família. A grande maioria dos casos, estudos comprovam isso, que acontece no seio da família, na comunidade escolar. Então, são ambientes em que aquela criança convive diariamente. Dificilmente é um estranho. A grande maioria das vezes é alguém que ela conhece, ela tem um contato assim, diário, visual com essa pessoa. Além da atenção, à medida que as crianças ganham entendimento, é importante orientá-las sobre o perigo que as cercam. Tratar também a sexualidade, ainda há um tabu, mas nós precisamos sim alertar as nossas crianças para elas conseguirem perceber quando alguém se aproxima com uma conduta estranha, alguém querendo abusar, constrangê-la sexualmente, se favorecer de alguma forma. E essa vigilância, sem dúvida, é papel de todos. Meu Deus do céu! 516 crianças só aqui no Pará, só nos 3 primeiros meses, fora os dados do ano passado. Isso é muito louco. Mário, eu não consigo entender. Hoje em dia, as pessoas são doentes, são mais doentes, a sociedade, os pais, os padrastos, eles ficaram doentes socioemocionalmente ou antigamente tinham todos esses estupros e não eram divulgados? Eu acho que o tema ganha mais visibilidade à medida que se fala mais. Antigamente se falava muito pouco disso e tinha essa ideia de que o lar é inviolável, o que acontece lá não precisa ser do conhecimento de ninguém, não é? E com a mudança da lei, né, como por exemplo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem uma responsabilidade da sociedade, da família e do Estado de proteger a criança. Então, não é só a família que tem que proteger a criança, né? A sociedade e o Estado também. São números assustadores, mas eles são assustadores também porque eles não revelam tudo. Pois é, tem um pedaço vi, né? que a gente não tomou conhecimento ainda, que são aqueles casos que não chegam. Por isso que é muito importante trabalhar com os profissionais de saúde, com os profissionais de educação, para que quando eles identificam uma situação de uma criança em sofrimento, eles chamem a atenção do Conselho Tutelar, do Ministério Público, dos serviços de apoio à criança e ao adolescente, para que possa fazer uma ação preventiva, né? Uma criança que está ou muito agitada ou muito quieta, são sempre os extremos que vão revelando situações de dor, de sofrimento dessas crianças. E tem um fato no Brasil que ainda não foi enfrentado, que o Unicef vem fazendo agora uma campanha, que é, por exemplo, a gravidez de 10 a 14 anos no Brasil, que é um fenômeno quase que socialmente aceito, quando a legislação brasileira diz que uma relação sexual abaixo dos 14 anos é presumida como abuso. Como que não se denuncia isso? Então, nós queremos fazer um trabalho para chamar a atenção da necessidade de desnaturalizar esse processo de violências, porque elas surgem de relações, obviamente, que são relações de opressão. E muitas vezes isso veio sendo explicado que essa é um exagero dos pais na forma de disciplinar os seus filhos. Na verdade, não tem nada a ver com isso, é violência. Um tema que aparece aqui, as crianças precisam conhecer o seu próprio corpo. Não é possível que a gente vai voltar àquele tabu que se construiu sobre o corpo da criança, que ela não pode ter conhecimento e ter consciência do seu próprio corpo para saber o que os outros podem e o que não podem. E elas precisam ser fortalecidas, elas precisam ser orientadas para dizer quando elas estão se sentindo constrangidas e quando elas estão se sentindo bem. E eu gostaria de saber se existe algum estudo sobre a privação afetiva entre o amor de pais e filhos e respeito? Olha, existe agora um acompanhamento de famílias nos primeiros 1000 dias de vida da criança
e ele não está estudando exatamente a relação afetiva, mas está estudando também essa relação afetiva num conjunto de interações que têm sido chamadas de estimulação. A criança, desde que ela nasce, ela precisa ser estimulada para o seu autoconhecimento, para conhecer as pessoas, para pequenos exercícios, para se expressar mais claramente, para saber o que ela está sentindo, para ela ter coragem de dizer quando está feliz, quando está triste. Esse conjunto de estimulações, no Brasil, ainda fazem 10, 15 anos que a gente começou a trabalhar com essa ideia de ter uma política na primeira infância, que é muito importante para que essa criança cresça consciente da sua corporeidade, da sua consciência e da sua relação com o adulto. Nós temos o nosso projeto, o Grupo Cíntia Charoni, tem um projeto de responsabilidade social que acompanha 102 crianças, crianças e adolescentes até 17 anos. Esse ano, especificamente, a gente diminuiu a faixa etária para 8 anos, antes era de 10 a 17, e a gente deu um número de vagas maior para as crianças a partir de 8 anos. E o que nós temos visto são muitas crianças que chegam sozinhas na nossa unidade, no Recriar. E a gente tem certeza que em breve, se Deus quiser, quando eles estiverem adultos, eles vão poder viver do que eles estão aprendendo conosco financeiramente. Mas a gente percebe muito isso, a ausência da família. E nós conversamos com algumas pediatras para saber que pontos a gente poderia observar que nos levassem a pensar numa violência sexual, num abuso sexual com essa criança. E a gente encontra muitas coisas que a gente tem estudado, né, como características de crianças que são vítimas de violência, de abuso sexual. E a gente tem atuado bastante. E é incrível a vergonha e a sensação, esse sentimento mesmo de culpa. Nós temos um quadro chamado Vida e Arte no programa, em que uma das nossas participantes teve coragem de contar a história da vida dela, de violência, por ser vítima, né, de abuso sexual, e como a arte pôde ajudá-la a superar essa dificuldade. Vamos assistir juntos então, Mário. Nasci de uma família tradicional, pai, mãe, tudo, mas aos 3 anos a minha vida começou a mudar, porque eu perdi minha mãe e o meu pai casou novamente e deixou os filhos na casa de algumas pessoas. E eu fui morar na casa da minha tia. E lá tinha o irmão do meu pai de criação, que sempre mexia comigo. Eu já estava com 6 anos, por aí assim, era uma pessoa que sempre mexia. Eu reclamava com a minha mãe de criação e ela sempre dizia que eu estava inventando conversa, que era mentira. E quando eu tinha completado 8 anos, ele acabou me violentando mesmo. E quando eu fui falar para os meus pais de criação, que era minha tia, ela achou que não era verdade. E eu fiquei com raiva, não falei mais nada, né? Na verdade, eu não sabia nem o que era. Não sabia o que era isso, o sexo, nada disso. E ficou assim, eu não falei mais para ninguém, me retraí, vivia escondida, me escondendo. Quando ele estava lá na hora do almoço, eu sempre ia me esconder com medo dele me pegar. E eu fiquei muito revoltada. Na escola eu quase não falava com ninguém, eu não participava mais de brincadeira e tudo para mim me aborrecia, me chateava. E aí chegou o tempo de eu ir para a catequese, e lá na catequese quem tomava conta das crianças era um padre, um Frei Honório. E ele começou a observar que eu não me entrosava com as crianças, eu vivia separada. E aí começou a se
a chegar para mim e começar a conversar até o ponto de eu contar para ele o que tinha acontecido. E ele começou a me dizer, olha, a partir de agora, não deixe mais ninguém fazer nada com você. Seja forte e corajosa. Acima de tudo, tenha muita fé em Deus e não deixe ninguém pisar em você nem fazer nada. Lute pelo que você quer. Aí ele me convidou para participar das pastorinhas, que naquela época se tinha pelo Natal, né? E eu comecei a participar e gostei. Era teatro. Aí fui participando já de outros teatros também na própria paróquia. E aquilo foi assim, como eu colocando uma pedra no que tinha acontecido. Comecei a deixar e melhorar o meu relacionamento com as pessoas, com a vida mesmo. E comecei a ser feliz, a viver feliz junto com as pessoas, a participar do esporte, competia. Hoje eu sou outra pessoa, né? Eu nunca imaginei pisar em um palco, né? Como eu piso, hoje eu vou e faço, topo tudo que a minha professora fala, que é a Leda, e faço pilates também, né? Expressão, faço o estímulo, né? Aí dança, tudo. Então, hoje eu realmente sou outra pessoa. Nossa, dona Elvira, que depoimento incrível! Eu quero agradecê-la por ter dividido conosco esse momento difícil e, mais importante do que tudo isso, esse momento de superação. Como a arte, o talento lhe fez modificar e enxergar a vida com outros olhos. Que incrível, que enriquecedor para a vida de cada um de nós, né, Mário? É uma história fantástica porque mostra que não são grandes coisas que se faz na sociedade para amparar uma criança que foi abusada. Eu acho que um depoimento maravilhoso que a dona Elvira trouxe aqui foi para afinar o nosso ouvido, para entender que as crianças precisam ter oportunidade de falar. É preciso criar esse ambiente na qual ela se sinta segura para falar daquilo que está perturbando, aquilo que está preocupando, de uma forma clara. Nós precisamos desmontar esse mito, né, de que as crianças estão sempre aprontando alguma coisa. E não só as crianças, as próprias mulheres, né, que são vítimas de violência sexual, de abuso sexual, independente da faixa etária, sempre tem isso, a culpada é você. Há uma tendência na sociedade de sempre se culpar a vítima, não é? Nossa sociedade é muito machista, não é? Essa relação da forma como os homens são educados e como eles desenvolvem a sua masculinidade, né? A gente tem até chamado isso de masculinidades tóxicas, porque elas realmente impedem o desenvolvimento, o crescimento das crianças, das mulheres. Se a gente não tratar todo mundo pela sua dignidade, pelo fato de ser humano, pelo simples fato de ser um ser humano, demandar respeito, que nós temos que ter cuidado, que nós temos que ter carinho, atenção e, principalmente, nós precisamos criar oportunidades, porque veja o potencial que nós temos na dona Elvira, que foi abafado na sua infância. Então, um talento que foi reprimido e que hoje conseguiu, com um exercício muito grande de superação, ser uma mãe que protege seus filhos, não é? O fato dela ficar preocupada, e ela tinha razões para ficar preocupada. É verdade. E que bom que existem pessoas como você que estão aí levantando essa bandeira e nos ajudando a falar, a disseminar, a tentar mudar o rumo dessa história. E o Estatuto da Criança e do Adolescente é o tema de hoje do nosso Fala Sério. Sim, gente, fala sério, a gente precisa fazer um pouquinho para ajudar o outro, para ajudar nossas crianças a olhar, falar, tocar, amar
e sim deixá-los serem crianças. Fala sério! Fala, Pig-Pong Escatafreft! Fala aí, Claustro, qual é a boa? A boa é futebol depois do trabalho, meu irmão. Adoro, adoro. Vai lá, Claustro, boa sorte, mas hoje eu não vou não, rapaz. Hoje não dá pra mim. Dia de trabalho cansativo, estressante, maçante. Tô fora, meu irmão, tô fora, desculpa aí. Rapaz, tem dia que eu tô assim, mas aí eu me lembro da nossa infância, quando a gente brincava na rua, quando a gente corria pra lá e pra cá, brincava muito, ficava suado. Beleza. Eu lembro que eu jogava ping-pong. Era ping-pong. Eu era bom. E a gente brincava de pira-pega, então, todo mundo correndo, se escondendo. Muita loucura. Empina pipa. Pinei muita pipa. Mas hoje não rola mais isso aí, não, Claustro. Hoje as ruas estão perigosas, violência urbana. Sem falar que tu sai na rua, tu corre risco de ser atropelado. Outro dia eu fui jogar peteca na rua com meu filho. Olha, roubaram as petecas todas. Não dá mais, eu tô fora. Hoje em dia é muito difícil. Pig-Pong, os tempos mudaram, a realidade mudou, mas as crianças de hoje têm os mesmos direitos que a gente tinha antigamente, de brincar, de praticar esporte e divertir-se. Tu acha que rola isso? Eu acho que não. Claro que rola! Tá garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, então só se for nesse estatuto, porque na prática é difícil. Não, Pig-Pong, tem altos projetos aí que estão garantindo essas práticas de brincadeira, esporte, muita diversão. Olha só o que tá rolando com essa criançada. Viu só, Pig-Pong, o que as crianças estão fazendo lá? Olha, claustrofóbico, me deu até saudade dos meus tempos de infância, das nossas brincadeiras. Bons tempos! Mas pra fazer isso que a criançada tá fazendo isso hoje em dia com os nossos filhos, por exemplo, é preciso um local como esse aí, porque tu sabe que na rua é complicado. Por isso que a gente tem que continuar defendendo que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja colocado em prática, Pig-Pong. Muito bem colocado, meu amigo. Então, partiu futebol, partiu isso futebol. Lá! Bora lá, moleque, bora lá! Vamos lá! Sensacional, eu acho que é isso que está faltando, né? Apesar de já existirem muitos locais em que as crianças estão exercendo e cumprindo o seu direito, né, de ser criança, ainda está precisando de muito mais gente, muitas famílias darem esse amor e darem essa mão para a criança e dizer, tô aqui com você, meu filho, minha filha, meu neto, meu sobrinho, enfim, né, Mário? Eu acho que vocês foram muito felizes aqui ao começar esse debate por esse tema tão difícil, né, que são os maus tratos, a exploração sexual, e fechar com essa matéria fantástica desse direito fundamental das crianças. Eu acho que é uma boa forma de a gente fechar essa reflexão, porque são dois projetos diferentes de país. Um projeto é querendo aproveitar todo esse grande potencial que a criança e o adolescente desse nosso país tem, e o outro projeto é esse projeto da tristeza, da opressão, da violência, não é? Eu acho que nós temos aqui, não podia ser um melhor fechamento dessa conversa aqui, chamar a atenção de toda a sociedade brasileira para esse desafio enorme que é proteger o direito de todas as crianças e de todos os adolescentes. Muito obrigada, Mário. Eu quero te desejar aí muito sucesso no teu trabalho, agradecer mais uma vez pela oportunidade de conversar com você aqui. E quero dizer para você que está em casa, pai, mãe, tio, vovó, amanhã é domingo, aproveita para pegar todas as crianças que estão aí na sua casa, reúne todo mundo, vai jogar peteca, vai ensinar para tua criança aquilo que tu fizeste quando tu era jovem e que agora tu já estás adulto, leva numa praça, leva para brincar de amarelinha, para chupar um pirulito, para tomar um sorvete, enfim. Amanhã serão todos adultos e se terão uma história feliz ou triste, também depende de você que está em casa. Fiquem todos com Deus
um excelente domingo com suas crianças e aproveitem a vida. Porque muito mais importante do que acrescentar somente dias às vidas, olhando tablet, olhando WhatsApp, estando na televisão, é aproveitar com muita vida nos teus dias. Até o próximo Viver Mais. Quando você não olha para as leis de trânsito, você dirige às cegas. Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida. Viver Mais. Oferecimento Grupo Cíntia Charone.